Tavares, me diz uma coisa. Tem uma galera de Naviraí que não gosta de você de jeito nenhum, né? Então tem uma mensagem aqui, né? Ela é educada, eu vou ler para você aqui, daí você vai me contar a história, que acho que você já se recordou de qual Sim. é, né? Por que a Federação de Futebol do Estado, no caso da eliminação do Navariense, mesmo com o Regulamento Geral de Competições amparando ele, a federação não fez absolutamente nada? Sendo ela mesma, através de você, que fez uma denúncia infundada contra o clube, sendo mesmo vencedor nas 2 primeiras instâncias e na terceira houve aquela marmelada. A gente está falando do caso da punição do atleta do Naviraense, do Naviraí, na Copa do Brasil contra a Portuguesa, é isso, né? contra o Paysandu. Perdão, foi antes, jogou, tá. Bom, vou contar a história do início ao fim, Não, aqui bem, o espaço bem é rapidamente, seu, tranquilo. para Porque desmistificar essa coisa uma do acusação torcedor. ruim, A CBF tinha implantado o sistema que hoje é o CBF Gestão Web no Campeonato Brasileiro. E aí a Copa do Brasil foi um teste a mais que eles estavam fazendo. Esse jogador especificamente, e aí vem os absurdos das histórias, o contrato dele vencia um dia antes do jogo. Um dia antes do jogo. Lá na Curuzu, contra o Papão. Não. Contra o Paysandu. Lá, o Paysandu, lá em Naviraí, lá no Virotão. No Virotão, tá. O nosso departamento de registro levou para a diretoria do Naviraí. Não coloca o Hugo para jogar sem renovar o contrato dele. Porque estará irregular. Óbvio. O Naviraí, a diretoria do Naviraí consultou e lá existia um termo que dizia o seguinte: 15 dias, até 15 dias, uma renovação. Só que era uma renovação quando o atleta vinha de outro clube. Não tá ali. Não está jogando. Considerando um novo contrato. Novo contrato. Então, ele tinha que fazer uma prorrogação do contrato antes de vencer ou um novo contrato no dia do jogo. E aí aparecer no bid. Acabou, normal. Bom, chegando em Naviraí, a comissão técnica perguntou, nós consultamos o nosso departamento de registro e falou: esse jogador vai vencer o contrato dele no dia um dia antes do jogo. E não é uma parte do Tavares isso, porque isso é uma parte do registro, não é da competição, apesar que envolve a competição. Pois bem, não ia colocar o jogador, quando começou o jogador estava no banco de reserva. Nossa. E pasmem, né? O torcedor de Naviraí tem que saber disso. A comissão técnica disse o seguinte: que ele podia ficar no banco, que não teria problema. Não, tá relacionado, gente. Então é o seguinte: o jogador, quando é relacionado na súmula, ele é parte integrante Atuante do jogo. Pois bem, foi pro jogo. Esse jogador jogou 2 minutos. Todos sabem disso lá em Naviraí. Jogou 2 minutos. Era o Paulinho o técnico? Paulinho era o técnico. Era o Paulinho. 2 minutos ele jogou. Pois bem, Naviraí ganhou o jogo. Depois, coincidentemente, no último minuto, o lateral esquerdo do Naviraí lá, né, chutou um gol, né? Classificou. Quando classificou foi lá. Paysandu foi Paysandu, óbvio. Por quê? Porque o sistema da CBF naquela época, quando você jogava, o jogador no outro dia já aparecia em vermelho. Então, no outro dia do jogo, o Paysandu já tinha conhecimento. Aí ele recursou normalmente. No dia que ele recursou, uma rádio de Belém. Deve ser a Pará lá. Uma rádio me ligou para fazer uma entrevista sobre o jogador irregular. Bom, na entrevista, e isso eles já tinham entrado com recurso, porque isso não é a rádio que entra com recurso, não é o Tavares. Não foi o Tavares que dedou. Né? Não foi, óbvio, eles já tinham conhecimento. E na entrevista, eles me perguntaram sobre a irregularidade do jogador. E eu tinha que informar. Olha, nós informamos nosso filiado em que o jogador estava com o contrato vencendo e que deveria fazer ou a renovação ou um novo contrato. No dia anterior ao vencimento do contrato, podia renovar, prorrogar ou
no vencimento, um novo contrato. E o clube decidiu, entendeu que não era dessa forma. E o clube é livre, eles têm o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Bom, aí essa entrevista veio na rádio de Naviraí. Olha, Bomba, o dirigente da federação diz que o Naviraí já sabia que o jogador estava irregular. E era mentira, tanto é que não só a federação sabia, mas o Naviraí também sabia, né? Entendi. Nós fomos para o primeiro julgamento, onde a argumentação foi contratado um dos maiores, né? Colega seu de rádio, né? Advogado, com um escritório famoso na Justiça Desportiva. Zanforlin, né? Zanforlin. E lá no primeiro julgamento, ele na exposição e na defesa, conseguiu convencer os 3 jogadores em que não existe a má-fé. E que a legislação trabalhista, enfim, que é uma área jurídica que não é do Tavares, né? Ele conseguiu convencer essa primeira turma. Primeira instância. Primeira instância. Ok. Obviamente, o Paysandu recorreu. E aí, julgou na primeira instância, que é a comissão, e aí foi para o pleno. O pleno... Ainda era o João. O João defendeu em todas as instâncias. Defendeu. O pleno teve um jogo do Brasil lá em Fortaleza. E a CBF, quando tem um jogo do Brasil, ela leva toda a estrutura aonde está o jogo, tudo. E o Tribunal de Justiça foram lá. Esses julgamentos, inclusive o julgamento do Paysandu. E aí, coincidentemente, um amigo meu, Alberto Maia, que depois virou presidente do Paysandu, era o advogado do Paysandu. E ele fez, como o Zanforlin fez uma defesa brilhante na primeira turma. Ele trabalhou e fez a dele. Na segunda ele fez deu um show demonstrando prazo, legislação e tal. E o Tribunal Pleno do STJD decidiu acatar a defesa do Paysandu. E acabou eliminando o Naviraí. Mas então aí o que aconteceu? Ficou mais fácil, então, no caso, culpar o Tavares. Exatamente. Então, ele denunciou. Aí que você começou a ouvir provocações a respeito da sua família, ofensas, coisas? Lá não, você não, bem visto? foi. Lá, Não, eu vou lá. Tem alguém que te enche o saco? Não. Inclusive, na reforma, nós fizemos uma reforma lá no Virotão em 3 dias, né? Eu até enxada peguei lá com os torcedores pra gente poder aumentar o número de torcedor. O Léo virou prefeito de Naviraí, depois trabalhou aqui com o governo, na Fundesporte, com o Marquinhos. Me deram o título de cidadão lá em Naviraí, cara. Eu caí dentro do bueiro do dia final. Viu? Então, assim, eu tenho uma boa relação com o Naviraí, apesar de achar triste eles não ter futebol, porque lá é uma cidade que pulsava futebol, né? Mas essa é a história do Naviraí, não tem nada a ver comigo eu ter denunciado, não, porque quando na verdade eu dei a entrevista na rádio, o Paysandu já tinha recursado lá na CBF sobre o jogador e o sistema já tinha acusado. Então quem acusou o erro do Naviraí foi o sistema, nem foi. A gente sabia que ele não tinha contrato e aí nos estranhou ele tá no banco de reserva. E aí depois nos estranhou mais, pô, você vai colocar o cara 2 minutos, pô?